É isso, perfeito. Bom, a gente falou dele por aqui. Tem, assim, é claro que o jogo tem muitos componentes, né? E muitos, assim, positivos, graças a Deus. A gente consegue falar de componentes positivos. Mas um cara que a gente fala pouco aqui, que ontem fez mais uma grande partida e vem fazendo grandes partidas, é o Sabino. A gente vai ouvir um pouco o que ele falou a respeito da fase do clube para depois a gente avaliar o que foi aí o jogo do Sabino. Bora ouvir. Cara, futebol é fase, né, velho? Futebol, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Infelizmente nós começamos o ano não tão bem assim, mas é importante frisar assim que nós sempre tivemos confiança no nosso elenco, assim, cara. É importante falar isso, né? Porque nós escutamos muitas coisas aqui, né? Que o São Paulo ia ser rebaixado no Paulista, né? Que tinha tudo para ser rebaixado, que não ia fazer um bom ano. Obviamente que é o começo de ano, ninguém está aqui se vangloriando de estar em primeiro na tabela porque são 3 jogos apenas, mas eu fico feliz de nossa equipe dar uma resposta para nós mesmos. Assim, é como se fosse uma confirmação de que esse time merece coisas grandes, sabe? E eu fico muito feliz mesmo, de fato, assim, porque são grupos de homens, assim, né, cara? Eu costumo falar que nosso elenco aqui é um grupo muito bom, assim, com tudo que nós passamos esse começo de ano aí, está nessa fase boa agora, está conseguindo vitória, e mais importante do que as vitórias é o desempenho. Eu acho que quanto mais você faz um desempenho bom, você fica mais perto da vitória, então fico muito feliz com essa fase que nós estamos passando, mas obviamente que é o começo do do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pela frente, vamos trabalhar para poder manter, que é o mais difícil, né? Bom, tá aí as aspas do nosso zagueirão, Renan. Eu não acho loucura nenhuma falar que ele é o zagueiro mais consistente do São Paulo nesse começo de ano, né? Ele é o zagueiro que fez os melhores jogos assim, e até acho que no ano passado ele fez uma boa temporada, ele ficou marcado por alguns lances em específico. E aí teve o lance da caneta do Memphis, lá que o pessoal lembra até hoje e tal, que esse lance eu vou correr um pouco fora, talvez do convencional, porque eu não acho que foi culpa inteiramente dele o lance. Teve um bote errado, aí ele foi ali um pouco precipitado, e aí o Memphis teve uma qualidade e tudo mais, isso ficou marcado, mas isso não tira tudo que ele já vinha apresentando ano passado. E esse ano ele começa muito bem. Ontem, com 5 minutos de jogo, ele cruzou o meio de campo para dar um carrinho no TT, desarmou o TT com 5 minutos, já à frente do meio de campo. Fez um jogo mais caçador, que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes o Ferrares fazia bastante isso, né? De tentar avançar essa linha. Ele tem bom lançamento também, né? Isso é algo que a gente poucas vezes fala aqui. Ele consegue deixar ali situações positivas para os alas. Então, acho que fez mais uma grande partida. Espero que ele continue nesse ritmo, Renan. Além de tudo isso daí que se espera de um zagueiro, ele tem muita qualidade técnica na saída de bola, como você falou, né, Gabriel? Ele acertou um lançamento para o Caleri no primeiro tempo. Ele tem essa capacidade de fazer passe vertical, quebrar linha. Mas o que eu mais gostei do Sabino ontem, e que eu falava antes do jogo, esse Carlos Vinícius, ele tem que ser marcado muito de perto. E quantas vezes, Gabriel, Chacon, eu falo aqui, a bola ela não vai entrar sozinha no gol, tem que marcar o cara, tem que colar no cara, quando a bola está na lateral que vai vir o cruzamento. Ontem ele fez isso o tempo todo. Uma vez que o Carlos Vinícius chegou perto da bola, ele estava junto. Daí foi travado ali, não lembro se foi escanteio ou se foi tiro de meta. Foi a única que o Carlos Vinícius tocou na bola. O Sabino ontem fez um jogo impecável. E eu analiso o zagueiro principalmente na fase defensiva, né, que é o que mais importa. Ele fez um jogo impecável para marcar um jogador que está aí, extrema confiança, 3 gols contra o Botafogo, tem feito bastante gol. Ele fez um jogo ontem impecável. A leitura dele ontem foi impressionante, e eu falei isso a respeito dele depois do jogo, né? Como melhor em campo, coloquei o Marcos Antônio, mas com uma menção uma menção honrosa para o Sabino, que fez um grande jogo, antecipando as jogadas, no alto, sempre perto do adversário. Então, quando joga nesse sistema de linha de 4, muda um pouco, porque ele, na linha de 3, ele sempre joga mais pela esquerda, como muitas vezes até como um lateral, né? Porque ele fica muito ali próximo da linha lateral, o zagueiro da esquerda. Nessa formação, não. E teve um entendimento bom com o Alan Franco, né? Que isso é importante a gente analisar, né? Mesmo que falando individualmente do Sabino, no contexto coletivo, né? Eles jogam um em função do outro. É o Enzo ajudando ele, que é o lateral mais próximo dele, e o outro zagueiro do miolo da zaga, que no caso ontem foi o Alan Franco, e eles se conversaram, eles juntos fizeram uma boa leitura do jogo ali, leitura tática, sempre próximos do atacante,
conseguindo matar contra-ataque. O São Paulo, quando tentava a jogada, perdia a bola, né? Tentava um passe em profundidade, perdia a bola. Eles já estavam próximos para recuperar e continuar jogando, né? Então, ontem foi um jogo impressionante do Sabino, impecável, mas temos que elogiar e o sistema todo também, né? O sistema defensivo todo, né, Gabriel? Cara, fantástico jogo ali da zaga do São Paulo, do Sabino, né, principalmente. E aí, Chacon, tem a questão do Arboleda, que foi liberado para resolver questões pessoais no Equador. A gente aguarda maiores informações também. E o Damian Bobadilla vai passar hoje por exames. A gente ainda não tem uma informação maior em relação a isso, né? O Crespo tranquilizou na coletiva, falou que não tinha tanta preocupação. Ontem, na parte da noite, conversando ali, tinha enfim, ideia de que poderia vir a ser um trauma na coxa, né? Que não é uma lesão muito grave, mas tira ali de um tempo, né? E aí depende do nível também, só esperar os exames aí médicos, mas o São Paulo conseguiu fazer um jogo bem consistente na zaga, passando muito pelo Sabino, né, Chacon? Isso seria a primeira lesão do ano, né? Que a gente bate na madeira sempre, mas precisou de 10 jogos para ter a primeira lesão. E pelo que foi a temporada passada, se nesse ritmo continuar, 7 lesões na temporada, né? O São Paulo teve 70 e poucos jogos. Vamos colocar de lambuja 8 lesões na temporada. Teve um momento que o São Paulo tinha 15 fora simultaneamente, de forma simultânea. Então, se terminar a temporada com 8 lesões, e a gente torce para que todas elas, porque é inevitável que lesão aconteça, tá, gente? É inevitável. A gente torce para que todas elas sejam musculares, que significa que em 3 meses está de volta. Que não pode acontecer, a gente tem que torcer contra. E é uma questão de casualidade, não tem muito como prever isso. Lesão ligamentar, joelho, né? Essas coisas que precisam passar por cirurgia ou tratamento conservador que seja, né? Coisas mais de fisioterapia e não da parte muscular. Não é que não deixa de ser fisioterapia, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Então, 10 jogos para a primeira lesão. Eu acho que isso tem que ser pontuado muito positivamente, tá? Muito positivamente. E aquilo, né? A questão do Bobadilla, a gente torce para que rapidinho esteja de volta. Acho que não está no mesmo nível o Pablo Maia, mas eu acho que ele fez uma partida consistente, né? Acho que o Pablo Maia hoje está atrás, né? Nessa fila por uma posição no São Paulo. No time titular, está atrás do Bobadilla, está atrás do Marcos Antônio e do Danielzinho, nem preciso falar. Mas acho que fez uma partida consistente. A gente torce para que, na necessidade de continuar jogando, ele continue fazendo partidas consistentes. Mas assim, repito, exatamente para continuar mantendo essa média positiva, próximo jogo contra a Ponte, reservada total, filho. Reservada total. Renan, tá em forma, filho. Vai jogar. Tá falando de volante? Vai jogar, Renan. Tá em forma, cara. Tá louco? Renanzinho em campo. Tá louco? Não falei que forma, Renan, mas tá. Tá em forma. Não falei qual forma. Né? Mas vai jogar, Renan. Lateral direita. Quer velocidade. Quer explosão. Quer participação no ataque. Gabriel Sá. Tem que escalar. Goleiro. Né? 1,74. Maluco que vai chegar bem aí em qualquer bola no ângulo. Chacon, pode colocar. É poupar geral, filho. Colocar a babaiada, colocar o pessoal do chat, colocar o pessoal do sócio torcedor, ação de marketing. Contra a Ponte Preta é descanso total geral, para manter essa média positiva de poucas lesões, né?